Olá, bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas no seio da população. Vamos falar sobre a automedicação. Quem nunca tomou um medicamento por conta própria? Quem nunca olhou e falou, bom, estou com dor de estômago, deixa procurar aquele medicamento que tomei no outro dia? Quem nunca seguiu uma orientação médica ou até mesmo uma receita de um amigo, familiar e até mesmo o vizinho, achando que porque funcionou com ele, pode funcionar consigo? Pois é, a isto chamamos de automedicação, e a automedicação pode causar problemas graves de saúde se não for feita de uma maneira correta. Portanto, neste programa, saiba que perigos a automedicação pode trazer para a nossa saúde e que cuidados devemos ter ao tomarmos os medicamentos. A toma dos medicamentos, de qualquer medicamento, em princípio tem que ser por uma orientação de um profissional qualificado. O que acontece é que, em alguns momentos, por hábitos, nós acabamos fazendo a aquisição de alguns medicamentos. É importante referir que os medicamentos dos quais fala, paracetamol e ibuprofeno, eles são medicamentos de venda livre. Medicamentos de venda livre são aqueles que não exigem nenhuma prescrição médica, mas eles foram determinados como de venda livre por serem medicamentos eficazes e seguros. Primeiro, a coisa começou com as vitaminas. Começou todo mundo, vitamina C, antigripes, as coisas acalmaram um pouco. À medida que o tempo foi passando e a situação foi piorando, já fomos entrando para os antibióticos, azitromicina, cloroquina, que não existe já há um tempo, mas todo mundo já anda à procura da cloroquina, a ivermectina, são os medicamentos que mais se usaram, mais estão-se a usar neste tempo. Eu faria esta comparação usando uma montra, não é? Se nós passeamos pela cidade, a gente vê uma montra e gostamos de um determinado vestido. A gente diz, olha, este vestido é lindo, eu gostaria de tê-lo. Tu te apaixonas pelo vestido, mas é preciso ver, será que as características que aquela montra tem são as mesmas características que o meu corpo tem? Isso olhando para aquilo que é um vestuário. Indo para aquilo que é a realidade, que são medicamentos, a situação agrava-se ainda mais, porque cada indivíduo tem as suas características e tem medicamentos que não pode tomar. O que eu aconselharia em termos de medicamentos para termos em casa seriam pequenos curativos. Estamos a dizer que a pessoa deve ter um algodão em casa, deve ter uma gasa, um adesivo curativo, deve ter uma compressa, deve ter uma pomada para queimaduras, porque são coisas que comumente acontecem. Devemos ter um pequeno desinfetante para desinfetarmos pequenas feridas e podemos fazer um curativo. Em termos de medicamento propriamente dito, podemos ter um analgésico, antipirético, estamos a falar de paracetamol, estamos a falar do ibuprofeno e devemos ter um antialérgico. Acho que é o básico que podemos nos socorrer, que é para depois irmos a uma unidade sanitária termos o tratamento adequado. É verdade que estamos num momento de desespero, não é? É uma pandemia, é uma doença nova para o mundo todo. Então, tudo aquilo que a gente ouve, a gente sempre quer fazer, mas dizia anteriormente que é uma coisa que nós não podemos fazer por indicação da outra. Então, neste momento, nós estamos susceptíveis. O que acontece é que nós vamos nos enchendo de medicamentos, toma isto, toma aquilo, porque nós temos a mania de que somos duros, comigo não acontece nada, então vou tomando qualquer coisa. Então, o que acontece é que ficamos numa situação em que o teu estado de saúde agrava-se. E ao agravar-se, fica-se sem saber se serão os efeitos colaterais do medicamento. Será a doença? Então, quando nós vamos no hospital, deixamos o profissional de saúde incapacitado de nos ajudar, porque ele já fica sem perceber se aquilo que está a acontecer é da gravidade da doença ou então é dos efeitos dos medicamentos que ele já tomou. Sem contar que se ele chegasse ainda num estado em que pudesse nos dizer o que ele tomou, seria menos mal. Mas às vezes chega num estado em que
já nem sequer sabe dizer o que tomou. Então a intervenção médica fica completamente difícil. Quem nunca tomou um medicamento para aliviar sintomas como dor de cabeça, entre outros, e até já recebeu alguma recomendação de um amigo ou familiar para tratar doenças? A isto chamamos de automedicação. E nos tempos em que nos encontramos, estamos a consumir medicamentos sem prescrição médica. Hoje vamos conversar com o Dr. Faruque Nobre, é clínico geral e vai aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria, pois é um tema pertinente e que tem-se falado muito nos últimos tempos. Dr. Faruque, olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Muito obrigado, Mércia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar cá mais uma vez. Hoje iremos falar sobre a automedicação e, como bem disse a Mércia, a automedicação é todo o ato de consumir qualquer que seja um medicamento sem nenhuma orientação médica, não é? Ou pelo menos uma orientação de algum profissional de saúde. Quer dizer que esse é um problema que tem vindo a ganhar algum peso nessa época em que a gente está, principalmente porque todo mundo está em pânico e acaba se tornando um problema de saúde pública. Por um lado, as pessoas tendem a fazer automedicação de forma voluntária. Por outro lado, quando tem alguma indicação de amigos e familiares, não é? Principalmente porque hoje em dia já temos muita informação a circular, muita informação na internet sobre várias doenças, então isso acaba permitindo o aumento desses casos de automedicação. Muito bem, e qual é o impacto deste consumo indiscriminado ou sem orientação de algum tipo de medicamento? O impacto acaba sendo em vários níveis. Temos aquelas situações em que alguém faz automedicação e para patologia para a qual o paciente quer tratar pode desenvolver algum grau de resistência ao medicamento. Isto é, chega um tempo em que aquele medicamento que antes podia ter algum efeito deixa de ter o seu efeito, exatamente porque o micro-organismo que a gente quer tratar já não responde àquela medicação. Isto é, deixa de responder por vários fatores. Um dos fatores são as mutações genéticas. Por outro lado, podemos encontrar situações em que o paciente toma medicação e pode desenvolver alguma reação alérgica. Isso também acaba tendo um impacto significativo na saúde. Temos aquelas situações em que temos uma intoxicação pela mesma medicação, caso o paciente toma a medicação numa dose excessiva, sem saber, e naturalmente vai desenvolver algum grau de intoxicação. Temos outras situações em que temos interações medicamentosas, principalmente se a gente trata de pacientes com doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes. São pacientes que, eventualmente, se tomarem alguma medicação sem nenhuma orientação de um profissional de saúde, essas medicações podem interferir na ação e no efeito da medicação que eles já vêm tomando para a doença crônica que eles têm, não é? Os outros fatores, dependendo mais de cada medicação, podem também desenvolver dependência, né? Principalmente quando trata de medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso central, não é? São medicamentos que facilmente podem criar um certo vício e a pessoa fica dependente daquela medicação. Okay? Vivemos um momento em que o mundo inteiro trava uma batalha contra a Covid-19. E é comum que as pessoas fiquem desesperadas e entrem em pânico e tomem medicamentos por conta própria, mesmo sem receber o resultado positivo da Covid-19. As pessoas vão à farmácia e adquirem os medicamentos e esquecem-se muitas vezes que os medicamentos são substâncias químicas e não sabemos o que estes medicamentos vão causar ou como vão reagir no nosso organismo. O que é que isto significa para a nossa saúde? Quais são os impactos destas ações para o nosso organismo? Os perigos dessas ações, como já havia mencionado, partem desde o momento em que temos situações em que as farmácias permitem que haja uma venda livre de medicação sem nenhuma prescrição, sem nenhuma receita, principalmente quando trata-se de antibióticos, que são medicamentos que devemos controlar estritamente. Então, os perigos começam a partir daí. Isso acaba criando espaço para haver especulação de preços,
a nível da saúde, acaba criando espaço para ver, como havia dito anteriormente, todos aqueles fenômenos, dependência física, emocional, resistência aos medicamentos, as interações, não é? São todos esses efeitos, não é, que a gente pode vir a ter a curto, mas também a longo prazo. Há certos medicamentos que, pela sua natureza, se a pessoa começa a ingerir ou se a pessoa começa a tomar sem ter nenhum diagnóstico, até pode não ter nenhum efeito. Nos casos, até pode não ter nenhum efeito porque não há nenhum diagnóstico confirmado. Se a pessoa toma um antibiótico, por exemplo, tentando tratar uma infecção de causa viral ou parasitária, por exemplo, então é um desperdício que a pessoa tem, que a pessoa está a ter naquele momento. E o que é que nós, como pacientes, devemos fazer diante destas situações? Qual é a orientação e quais são os cuidados que devemos ter quando se fala do consumo de medicamentos? A primeira coisa que a gente deve fazer, sempre que tiver algum sintoma, qualquer que seja ele, leve, moderado ou até mesmo grave, a primeira coisa deve dirigir-se a uma unidade sanitária, primeiro que é para poder ter a avaliação médica, depois para poder ter a chance ou a oportunidade de ter o diagnóstico certo. Não é? Então, primeiro tem que se dirigir a uma unidade sanitária, que é lá onde vai ter o profissional de saúde que irá fazer o diagnóstico certo e, após isso, irá fazer a prescrição. Essa prescrição geralmente depende de vários fatores, né? Ele geralmente, quando faz a prescrição, tem que ter em conta vários aspectos. Alguns aspectos costumam ser o próprio diagnóstico da patologia que o doente tem, depois vão de acordo com a dosagem que ele vai dar para aquele paciente. Então, a dosagem difere de criança exatamente, para idoso, exatamente, todos a mesma dose de medicamento. Exatamente, então tudo isso vai praticamente diferir da idade, do sexo, vai diferir do peso do paciente, vai diferir do índice de massa corporal, não é? Vai diferir de vários outros aspectos. Não é? Então, é sempre bom que o paciente, aquele paciente que tiver sintomas ou aquele paciente que tiver dúvidas em relação a alguma situação, que aproxime a uma unidade sanitária. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já com mais informações para si. Não saia daí porque hoje estamos a falar sobre a automedicação. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre os perigos da automedicação. Portanto, vamos a seguir a rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutor. Gostaria de saber se é preciso sempre falar com o médico antes de tomar um medicamento pela primeira vez? Sim, é sempre importante falar com o médico quando se tem que tomar alguma medicação pela primeira vez, porque essa medicação pode ter vários efeitos e durante a prescrição o médico irá ter em conta vários aspectos, desde a idade, o sexo, o peso, assim como o diagnóstico da patologia. Olá, doutor. Meu nome é Odvan e gostaria de saber que medicamentos posso tomar por conta própria e quais não posso. Olá. Em princípio, os medicamentos são todos organizados em níveis de prescrição. Começamos desde o nível 0, em que temos medicamentos em que podem ser prescritos por agentes polivalentes elementares, depois vamos para o nível 1, nível 2, até o nível 5, onde encontramos medicamentos que só podem ser prescritos por especialistas. Então, essa organização dos medicamentos vai de acordo com o tipo ou o grau de toxicidade e de efeitos secundários que o tal medicamento pode provocar. Então, apesar de saber que os medicamentos do nível 0, por exemplo, têm um grau de toxicidade muito reduzido, é sempre importante na mesma ter alguma prescrição médica para ter uma melhor orientação de como tomar este medicamento. Então, é sempre importante aproximar a um profissional de saúde no momento que a gente quer tomar alguma medicação. Olá, doutor. Meu nome é Lígia Meck. Gostava de saber se posso aumentar a dosagem do remédio sozinha, caso não tenha o efeito desejado. Olá. Em princípio, o medicamento deve ser prescrito na dose certa. Então, o fato da gente aumentar a dose da medicação deve ser feita por uma orientação médica.
algumas situações em que a gente precisa, a gente procura um profissional de saúde, expõe a situação e é o profissional de saúde que vai ajustar a dosagem. Então, por nós mesmos não podemos aumentar a dose da medicação. Olá, doutor. Aqui Shelton. Eu gostaria de saber se podemos misturar o consumo de medicamentos ou isso pode trazer algum risco. Olá. A mistura de medicamentos pode provocar alguns fenômenos, como as interações medicamentosas, principalmente se tratamos de pacientes com doenças crônicas, que são pacientes que já vêm fazendo alguma medicação. O fato de estarmos a associar alguma medicação sem nenhuma orientação médica pode provocar uma interferência do novo medicamento naquela medicação que a gente vem tomando. Então, qualquer tipo de associação que a gente quiser fazer, sempre temos que nos remeter a uma avaliação médica e uma orientação médica. Olá, doutor. Chamo-me Eldon Luciano. Gostava de saber, se eu começar a apresentar efeitos colaterais após uma medicação, o que é necessário fazer? Olá. Quase todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Dos efeitos colaterais temos os mais leves, os moderados, os mais graves. E os efeitos colaterais temos aqueles que têm duração curta, temos aqueles que têm duração mais longa. Então, caso apresente algum efeito colateral que seja prolongado ou que seja desconfortável, a recomendação principal é que dirija-se a uma unidade sanitária mais próxima para poder expor essa preocupação e sem esquecer que tem que levar também o medicamento que tomou juntamente com a prescrição que foi feita anteriormente. Uma das principais preocupações atuais da nossa população é garantir uma boa imunidade para prevenir a Covid-19 ou evitar sintomas graves desta doença. Mas você sabia que, para além de uma alimentação saudável e equilibrada, existem muitos outros fatores que podem nos ajudar a ter uma boa imunidade? Saiba quais são na reportagem a seguir. Fortalecer a imunidade do nosso corpo não é difícil. Basta ter bons hábitos diários e cuidar bem da alimentação. Nos tempos atuais, uma horta em casa é uma excelente opção, pois assim evitamos sair de casa todos os dias para comprar verduras, legumes e até mesmo frutas. Consuma mais vitaminas naturais. Todas as frutas, principalmente as da época, incluindo o ananás, kiwi, laranjas, tangerinas, limão, são ricas em vitamina C. Já vegetais verdes escuros são uma ótima fonte de vitamina E. O ômega 3 podemos encontrar em peixes como o atum e sardinha. As castanhas de cereais ajudam a aumentar o consumo de zinco no organismo. E todas estas vitaminas são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico. Confie nas especiarias naturais. Alguns temperos auxiliam muito no aumento da imunidade. O gengibre, além de eliminar as bactérias nocivas ao organismo, aumentam as defesas do corpo. A cebola e alho não só dão um gostinho especial à comida, mas também são agentes anti-inflamatórios, antibacterianos, antifúngicos. Tome um pouco de sol todos os dias. Principal fonte de vitamina D, é aconselhável ficar um tempo ao sol diariamente, de preferência até às 10 horas da manhã e depois das 16 horas. Esta vitamina é fundamental para o fortalecimento dos ossos e das defesas do sistema imunológico. Pratique exercícios físicos. Eles reduzem o estresse e aumentam a produção de anticorpos no organismo. Mesmo dentro de casa, é possível fazer 30 minutos diários de alguma atividade física utilizando materiais simples como corda ou cadeira ou até mesmo o próprio corpo. Cuide do seu sono. Durma de 10 a 8 horas por noite ou, se não puder, descanse o corpo e a mente o máximo que conseguir. Tenha controle de suas emoções e evite a insônia, a ansiedade, o medo e o pânico. Todos eles contribuem para o surgimento de substâncias imunodepressoras, como o cortisol. Reduza o consumo de alimentos industrializados. Evite o álcool e o cigarro. Beba água regularmente. Hidratação é fundamental para o bom funcionamento do organismo, principalmente das células de defesa. Aposte também no consumo dos chás.
Chás antioxidantes como verde, hibisco, romã, gengibre, maçã com canela melhoram o metabolismo, auxiliando na defesa do organismo como um todo. Comece o quanto antes a cuidar da sua saúde em casa e seguindo todas as recomendações de prevenção da Covid-19. E o mais importante, evite a automedicação. Dr. Farouk, há um tipo de medicação que não damos muita importância. São as vitaminas, neste caso a vitamina C, o ferro, o zinco e muitas outras vitaminas. As pessoas estão a consumir estas vitaminas porque acreditam que estes medicamentos garantem a proteção diante da Covid-19. É aconselhável consumir estes medicamentos de forma indiscriminada, que é o que acontece atualmente? As vitaminas, a maior parte delas são de nível de prescrição 0, não é? E algumas até podem ser de nível de prescrição 1 a 2. No entanto, mesmo assim, é importante que haja algum tipo de orientação médica, principalmente porque se for um doente que tem alguma comorbidade, caso for um paciente que tem uma doença do rim, doença do fígado, pode eventualmente ter alguma dificuldade em metabolizar essa vitamina. Então é sempre bom, mesmo assim, mesmo sabendo que são medicamentos de livre acesso, de livre venda, é sempre bom ter também algum tipo de orientação médica, principalmente também por causa da dose dessas mesmas vitaminas. A gente não pode ter uma dose muito excessiva, porque a gente vai estar a exceder aquilo que é a capacidade do nosso organismo de metabolizar aquele medicamento. E temos também a medicação caseira. Falo dos chás de limão, gengibre, que as pessoas consomem para aliviar alguns sintomas da constipação, gripes e resfriados, e atualmente estão a ser muito consumidos para o tratamento da Covid-19, incluindo o bafo com eucalipto. É recomendável? Podemos continuar estas práticas? Os chás são benéficos para a nossa saúde? Em princípio, os chás caseiros, os xaropes caseiros, não é? Têm algum benefício porque são mais naturais, não é? Então, há várias formulações que existem hoje em dia dos chás, assim como dos xaropes. Para esses não tem muitos problemas, não é? Só vou chamar a atenção agora ao aspecto dos bafos, não é? Neste momento é mais recomendável, não é, que a pessoa faça bafos, não é, com água e sal, não é, só, sem pôr lá o eucalipto, ou até mesmo fazer bafos com água simples, sem pôr lá o eucalipto. Hoje em dia, água quente, neste caso água quente. Hoje em dia existem estudos que indicam que o bafo com eucalipto também tem as suas consequências que podem ser nocivas à saúde. Então, neste momento, é sempre bom frisar essa parte dos bafos, que de preferência devem ser bafos com água quente, simples, não é? Ou água quente, com sal e sem mais nada. Ok, muito bem. Muito obrigada, doutor, pelos seus ensinamentos, por nos esclarecer sobre esta questão que é a automedicação. Nós estamos a chegar ao fim desta edição de Saúde e Vida. Gostava de saber se tem alguma recomendação em jeito de últimas considerações para os nossos telespectadores. As últimas recomendações que posso dar é que cada um de nós deve cuidar muito bem da sua saúde, deve seguir as orientações das entidades de saúde, e uma das orientações é evitar fazer automedicação. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Muito obrigada pela sua atenção e pelo carinho da sua audiência. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das nossas redes sociais. Nós falamos do nosso grupo do WhatsApp, do nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube, onde pode muito bem subscrever e ficar a par de todas as novidades do programa Saúde e Vida e também da H2N. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade e olha, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.